Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos uma história bíblica assim fascinante, sabe? Cheia de reviravoltas. A história de Tobias. É sobre fé, caridade e como Deus age de formas inesperadas, né? Acho que é bem legal para quem está começando a conhecer essa narrativa. Exatamente. A gente vai acompanhar o Tobit, um homem muito justo, exilado lá em Nínive, na Síria, e ao mesmo tempo a Sara, uma jovem que está passando por um sofrimento terrível em outra região, na Média. O foco é ver como a fé e as boas ações, sabe, mesmo na dificuldade, são importantes aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Começando pelo Tobit. Mesmo no cativeiro, ele se mantém firme na fé, diferente de muitos conterrâneos. E ele era conhecido por ser muito generoso, né? Dava esmolas, ajudava quem precisava. E tem aquele detalhe importante: ele arriscava a própria vida para enterrar os israelitas mortos, algo que o rei Senaquerib tinha proibido. Sim, e essa prática de sepultar os mortos, que é um ato de piedade enorme, né, acaba custando caro para ele. Depois de um desses sepultamentos, ele dorme do lado de fora e aí, bom, cai excremento de pássaro nos olhos dele e ele fica cego. Imagina, além do sofrimento físico, vem a dificuldade até a zombaria da esposa, Ana, e dos conhecidos. É uma provação muito intensa. Lembra um pouco a história de Jó, né? E enquanto o Tobit está sofrendo lá em Nínive, a gente conhece a Sara, na Média. O sofrimento dela é de outro tipo, mas também, nossa, terrível. Ela se casou 7 vezes, mas um demônio, Asmodeu. Que era uma figura que o pessoal da época acreditava que interferia mesmo, né? Um espírito mau. Isso. Esse Asmodeu matava cada marido na noite de núpcias antes de consumar o casamento. Imagina a humilhação, o desespero dela. Ela também clama a Deus por ajuda. E o interessante é que as orações dos dois, do Tobit e da Sara, chegam a Deus ao mesmo tempo. É muito bonito isso. E aí Deus envia o anjo Rafael para ajudar os dois. Só que eles não sabem disso ainda. Nesse meio tempo, o Tobit, cego, achando que vai morrer, lembra de um dinheiro antigo emprestado e decide mandar o filho dele, Tobias, o nome é o mesmo, né, para buscar esse dinheiro lá na Média, com um parente, o Gabael. E antes do Tobias ir, o Tobit dá uns conselhos para ele que são tipo um testamento de vida, sabe? Honrar a mãe, praticar a caridade e a esmola com generosidade, evitar o pecado, casar com alguém da tribo, buscar conselho dos sábios. É um guia completo. Aí o Tobias vai procurar alguém para guiar ele na viagem, né, uma viagem longa, e ele encontra, sem saber, o anjo Rafael, disfarçado de Azarias, um parente. E partem juntos. Tobias não faz ideia de que está viajando com um anjo. E durante a viagem, acontece uma coisa bem inusitada. Um peixe gigante tenta devorar o Tobias. Nossa! Mas aí o Rafael fala para ele pegar o peixe e guardar o coração, o fígado e o fel. E aqui a história fica muito interessante. Rafael explica que a fumaça do coração e do fígado espanta demônios. E o fel pode curar a cegueira. É a providência divina agindo de forma bem concreta, né? Exatamente. Com essas ferramentas, vamos dizer assim, o Rafael guia o Tobias até a casa do Raguel, que é o pai da Sara, e revela que o Tobias tem o direito e até o dever, pela lei da época, de se casar com ela. O Tobias fica com medo, claro, por causa dos outros maridos, né? Mas o Rafael garante: se ele seguir as instruções, orar por 3 noites e usar o fígado do peixe, vai dar tudo certo. O demônio vai ser expulso. E não é que funciona. O Tobias segue tudo direitinho, casa com a Sara, usa a fumaça lá do fígado. E o demônio Asmodeu é neutralizado pelo Rafael. O Raguel, pai da Sara, que já estava até cavando uma cova pro Tobias, por precaução. Nossa, que tenso! Pois é. Ele fica super aliviado, feliz da vida. E enquanto isso, o Rafael ainda vai lá, busca o dinheiro com Gabael e traz para as bodas. Resolve tudo. Depois da festa, Tobias e Sara voltam para Nínive. Imagina a emoção dos pais, Tobit e Ana, que já estavam desesperados com a demora. E aí, o grande momento. Tobias usa o fel do peixe, como Rafael tinha ensinado, e cura a cegueira do pai. A alegria na família deve ter sido imensa. Com tudo resolvido, a missão cumprida, a família reunida e curada, o Tobit e o Tobias querem recompensar o guia, o Azarias. E é aí que o Rafael revela
quem ele é de verdade. A grande revelação. Orarem a Deus e contarem as maravilhas que aconteceram. É o ponto alto da história, essa revelação. O Rafael reforça muito a importância da oração com jejum, especialmente da esmola. Ele diz que a esmola livra da morte, apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Fica claro que a presença dele ali não era algo comum, era divino. Ele até diz: parecia que eu comia e bebia, mas meu alimento é invisível. Depois que o anjo vai embora, o Tobit vive ainda muitos anos. Feliz, vê os netos. Ele faz uma oração linda de louvor, profetiza sobre Jerusalém, e antes de morrer, com 102 anos, ele aconselha o Tobias e os filhos a continuarem sendo justos, caridosos, e a saírem de Nínive, porque ele previu a queda da cidade. E o Tobias obedece. Depois que os pais morrem, ele se muda para Média. Vive uma vida longa, próspera, sempre no temor de Deus. E a descendência dele é abençoada. A história termina mostrando esse fruto da fidelidade, das boas obras que o Tobit ensinou. Que jornada, hein? Da escuridão da cegueira, do exílio, até a luz da cura, da família reunida. Tudo guiado pela fé, pela caridade e pela intervenção de Deus. Faz a gente pensar como as provações podem ter um sentido que a gente não pega de cara, né? Exato. E essa ênfase constante na esmola, na caridade concreta, como um caminho que agrada a Deus e traz bênçãos, inclusive a vida eterna, como o anjo falou. Fica uma pergunta para a gente pensar, talvez. Como esses atos de generosidade e fé, mesmo os pequenos, os escondidos, podem ecoar na nossa vida hoje? É um pensamento forte para a gente levar. Esperamos que essa exploração tenha sido proveitosa. Deus te abençoe.